A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Que bom, né, novamente estarmos juntos. A gente vai fazer uma oração agora e vamos adentrar a lição, amém? Pai amado, Pai querido, fala conosco, ó Deus, através dessa lição, através da Tua palavra, que o Senhor venha trazer a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a fazer a sua vontade, ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso entendimento, que seja aplicado em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Galera, a gente vai falar sobre a lição 9, Samuel, o jovem sacerdote, e é importante que você leia a lição, tô mandando aí no drive para você, e também que você responda ao fixando a lição, é muito importante. Bom, eu vou ler o versículo-chave aqui para a gente entender o ponto de partida, tá? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda mancebo, ele era novinho, vestido com um éfode de linho. 1 Samuel 2,18. A Bíblia vai contar a história de Samuel em 1 Samuel e é bacana porque essa história é uma história muito linda que começa lá nos pais dele, né? Toda a trajetória da história de Samuel, da vida de Samuel. O bacana é que o Senhor, ele visitou a Samuel, né? Mas a história dele se inicia lá com a mãe, né? E com o pai. Nós sabemos que Samuel, ele era filho de Eucana e Ana. E a Bíblia vai falar que, mais ou menos, alguns historiadores, na verdade, vão falar que mais ou menos uns 25 anos Ana esperou por essa bênção, pelo nascimento de Samuel. Todos sabem que Ana era estéril. Então, ela passou por situações no qual poderiam ter desmotivado, poderiam ter entristecido o coração dela, mas Ana é um exemplo de perseverança para nós. Então, a Bíblia vai contar a história de Ana e de Eucana, né? E um belo dia, Ana vai com o marido para Siló, onde o povo celebrava, né, o culto a Deus, as festas anuais que eram mais importantes da época, lá em Israel. E em meio à alegria de muitos e tal, Ana, ela entra no tabernáculo e se derrama na presença do Senhor, né? Ela se entrega, ela chora, ela clama a Deus. E quando o sacerdote vai se aproximar dela, engraçado que o intrigante até, né? O sacerdote não entende o que tá acontecendo com Ana. E aí ele acha que ela está embriagada, né? Porque faltava palavras, ela chorava, clamava ali, falando com Deus, acho que ela não tinha nem mais palavras para falar. E o sacerdote acha até que ela tá bêbada. Olha que coisa. Só que ela fala que a alma dela tá amargurada, que ela estava amargurada de espírito e por causa dessa bênção que ela vinha pedindo ao Senhor e nada acontecia. Então, o sacerdote vê que realmente ela estava buscando a bênção dela e a abençoa e fala para ela ir embora tranquila para casa que ela estaria abençoada. Eu quero ler aqui rapidinho com vocês a Bíblia, ó. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, tá lá em 1 Samuel 14. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, a alma amargurada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Olha que profundo. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Está escrito na Bíblia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Olha que forte. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Por quê? Porque o homem de Deus, através aí do agir do Senhor, liberou, né, uma palavra de ânimo na vida dela. Então ela volta e Ana, ela consagra ao Senhor, né? Quando Ana, no ano seguinte, Eucana subiu e toda a família foram oferecer sacrifícios anuais ao Senhor, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, né?
eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Então, assim, Ana, depois dessa bênção recebida, Ana consagra Samuel ao Senhor. Ela entrega o primeiro filho dela, o sonho dela, ao Senhor. Olha que coisa linda. E Deus a abençoou justamente por causa disso, porque tudo que ela tinha, era tudo que ela queria, ela entregou ao Senhor, né? Então, tá aqui, ó. Na manhã seguinte, isso antes dessa parte que eu li, tá? Na manhã seguinte, então, voltaram para casa, para Ramá, depois que ela teve lá com o sacerdote, né? E o Senhor se lembrou dela. Eucana teve revelações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Olha que coisa linda, né? E o legal da história de Samuel é que a história dele começa justamente aqui, quando Ana consagra ele ao Senhor. Ela pede a bênção a Deus. O Senhor ouve dos altos céus o clamor da filha dele, vai lá e a abençoa. Tem uma passagem que Ana fala aqui que eu acho que é muito bacana. Isso daqui foi a coragem de uma mulher, tá, gente? A ousadia de uma mulher, né? Em ter uma atitude como essa, e impedir ao Senhor e devolver ao Senhor, né? E a obediência de um filho, olha só o que acontece. Tem uma palavra aqui na revista que fala que Ana diz que é melhor ter que a mulher tem 7 filhos. Eu perdi, eu marquei, mas sumiu. Eu tô com outra revista. Mas enfim. Enfim, Samuel ele cresce. E depois que Samuel cresce, ela desmama o menino, né? Depois do tempo que acaba de mamar, e entrega ele para o sacerdote. E era Eli e os 2 filhos dele. Legal da história é que Samuel, ele ainda muito jovem, ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor dos Exércitos chamando a ele. E ele, entendendo que ele estava sendo chamado por Deus, o direciona no que ele deveria fazer. Ele vai lá e faz, e aí ele começa a ter as revelações da parte de Deus, daquilo que o Senhor tinha para o ministério dele, para a vida dele, para a vida das pessoas. Então Samuel começa a trabalhar para o Senhor. Numa época onde Israel passava por muitas turbulências, muitas dissolações, porque Israel não tinha um sacerdote que estava ali direcionado, que estava aprumado na vontade do Senhor. Então, Deus levanta Samuel no meio daquele olho do furacão para que Samuel fizesse a vontade do Senhor. Gente, isso é muito sério. Samuel era desde pequenininho, desde o ventre da mãe, escolhido pelo Senhor. E ele foi obediente. Ele poderia ter feito outras coisas, ele poderia ter saído de lá. Todos os anos a mãe dele ia lá levar uma túnica para ele, um casaco, uma roupa para ele, onde ele estava lá com o sacerdote. Mas o que eu quero ressaltar com você é que a obediência de Samuel fez toda a diferença no ministério dele e na nação onde ele vivia. Samuel foi aquele que ungiu o rei de Israel, que é o famoso rei Davi. Então ele teve um papel muito importante, ele era muito respeitado. Quando Samuel vai chegando à casa de Jessé, direcionado pelo Espírito de Deus para que ele fosse ungir o rei, né? As pessoas ficaram com medo e perguntaram se ele estava vindo em paz, porque ele era muito usado por Deus, né? Ele era cada palavra que Samuel proferia se cumpria. Então as pessoas começaram a ganhar temiam, mas respeitavam a Samuel, coisa que não aconteceu com os filhos de Eli. Então, e mais à frente a gente vai falar desses meninos aí. Então, o que eu gostaria de ressaltar com você nessa aula é que a obediência de Samuel fez toda a diferença. Olha o que diz aqui, ó. Samuel, desde menino, era responsável e comprometido com a sua missão. Ele cresceu investindo tempo para aprender, colocar em prática e ensinar as coisas de Deus.
Então, ao invés de Samuel se envolver, se sujar, se contaminar com os filhos de Eli, que na época estavam se prostituindo, fazendo tudo que era de errado, tudo que era ilícito, né, no templo, Samuel não. Samuel, ele fez o contrário, ele se enchia de conhecimento, ele buscava ir contra a correnteza, né, e contra a maré, fazer diferente. Samuel, ele não era o famoso Maria vai com as outras, muito pelo contrário, ele queria fazer a diferença e ele realmente fez. Então, que você, nesse momento que você estiver assistindo, entenda que você pode fazer a diferença sim, e não interessa o meio que você está vivendo ou o meio que você cresceu. O importante é aquilo que você busca, aquilo que você se enche, aquilo que você deixa entrar no seu intelecto, no seu conhecimento, aquilo que você adquire, né? Então, a gente precisa ter essa percepção para que lá na frente nós não sejamos só mais um. Então, eu queria ler aqui a conclusão com você, para o vídeo não ficar muito longo, tá? A história de Ana traz muitas lições para os crentes. Ana é um exemplo de fé e perseverança. As afrontas de Penina não a fizeram desistir. Antes, a levaram para mais perto de Deus. Persevere na presença do Senhor e Ele responderá às suas petições. Ana é um exemplo de fé mesmo da Bíblia. Ela foi perseverante e é o que eu e você precisamos fazer. Perseverar, né? Então, que nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, você dê uma lidinha, né, nas indicações da lição de 1 Samuel, onde conta aí um pouquinho da história dele antes do nascimento dele, né, e depois que ele nasceu. As coisas que o Senhor usou ele para fazer, onde fizeram história, né? Se você for olhar aí a Bíblia, você não vai ver nenhum nome, você não vai saber o nome de nenhum dos filhos de Penina, por mais que Penina era uma mulher que ela era fértil e tinha filhos e dava orgulho, porque naquela época era muito diferencial isso, dava orgulho para a família, para a geração e tal. Você não vai ver na Bíblia em nenhum lugar os nomes dos filhos de Penina, mas você vai ver 2 livros aí na Bíblia com o nome de Samuel, que é o filho de Ana. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você realmente sinta a presença de Deus e entenda que aquilo que o Senhor tem com você é muito único e individual. Então, não desperdice seu tempo com coisas que não edificam a sua vida. Amém? Grande beijo, fiquem com Deus.